Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar então falando aí de movimento de massas, tá? O que que vem a ser esse movimento de massas? Vão ter os slides direitinho com os conceitos aqui, mas eu vou dar uma explanada geral. O que que consiste isso? Taludes e encostas naturais ou artificiais que podem se romper, ok? Então, por que está na disciplina de desmonte de rochas? Porque, olha, para nós fazermos um desmonte, seja por explosivos ou mecânico, seguro, nós precisamos de compreender, de saber qual tipo de rocha que nós estamos trabalhando, as fraturas que tem nela, para definirmos qual a devida inclinação que nós vamos dar a esse talude, para que ele se permaneça estável durante todo o processo da lavra, tá ok? Ou seja, nós queremos que o material seja desmontado, mas de maneira controlada, quando nós fizermos o desmonte, e não que ele desmorone, né? Que ele deslize, que ele escorregue na cabeça da gente, do funcionário, em cima dos equipamentos, tá ok? Nós vamos ver, inclusive, que os escorregamentos, né? Eles são extremamente prejudiciais e danosos, né? Financeiramente, né? As vidas que se perdem, né? Então, ou seja, tanto em cidades, né? Recentemente teve um deslizamento gravíssimo em Ouro Preto, Minas Gerais, matou pessoas, né? Ali na região da rodoviária. Há uns anos atrás teve um deslizamento em Juiz de Fora, em Minas, alguns anos também em Nova Friburgo, no Rio, né? Então, também temos casos, né, de deslizamentos em mineradoras, tanto no exterior como aqui no Brasil, né? Por exemplo, tem um da Vale, na região também de Ouro Preto e Mariana, que foi um deslizamento grande, né, que além de prejudicar a lavra, você tem que parar e soterra equipamentos, e nesse da Vale, por sorte, não morreu ninguém, né? Conseguiram resgatar as pessoas que ficaram um pouco soterradas, porque elas estavam dentro do equipamento, então o equipamento acabou protegendo, né? E assim, e porque pelos equipamentos terem GPS, então ficou fácil de localizar, né? Inclusive teve equipamento que, né, estava na bancada lá em cima, a cento e tantos metros, e rolou junto com o material, né, para níveis aqui embaixo. Mas pela própria robustez do equipamento e pelo, enfim, né, um conjunto de sorte, né, que o operário acabou ficando ali protegido e conseguiu ser resgatado com vida, né? E outras situações que também têm a ver com a instabilidade de taludes e encostas, que é, por exemplo, quando barragens de rejeito, né? E aí, infelizmente, não tivemos tanta sorte, já que muitas vidas se perderam, né? A questão de prejuízo das mineradoras, nesse caso, nem vem ao caso, já que, por exemplo, sobre a mina de Brumadinho, que rompeu em 2015, em 2010 teve uma dissertação de mestrado da UFOP, defendida na UFOP, que o aluno fez sobre a barragem de Brumadinho e usando, né, os conhecimentos teóricos e os dados já conhecidos e sabidos da barragem de Brumadinho, a dissertação dele concluiu que lá já estava em processo de liquefação, né? Então, ou seja, nós vamos ver depois direitinho que estar em processo de liquefação é dizer que está em processo de romper futuramente. Então, nada foi feito, né? Como se diz, não foi por falta de aviso, tá? Então, nós vamos aqui, né? Então, o que vem a ser esse movimento de massa?
também denominado como deslizamento, escorregamento, ruptura de talude, queda de barreiras, entre outros nomes que nós vamos ver mais à frente. Se refere aos movimentos de descida de solos e rochas sob o efeito da gravidade, geralmente potencializado pela água. Então, nós também vamos ter um momento específico para falar bastante sobre a água, porque é o seguinte, né? Como eu já acabei de comentar aqui, geralmente os deslizamentos, os escorregamentos que ocorrem urbanos, que geralmente são mais catastróficos e por isso ganham a mídia e tudo, né? São exatamente em épocas de chuva, né? Porque é exatamente quando o solo fica encharcado e nós vamos ver que essa água a nível intersticial, ou seja, dentro das moléculas lá daquela encosta, daquele talude, afasta uma molécula da outra, então acaba com as forças, né, de compressão, com as forças que fazem esse material ficar contido e juntinho e estável, e aquilo acaba descendo, né? Então, muitas vezes esse material toma a característica de fluidez, né? A liquefação, inclusive, depois nós vamos ver melhor, né? É exatamente isso, é um material que é sólido, né? Mas que devido à presença de água ele toma uma característica fluida, né? Ou seja, na ideia de líquido, liquefação, né? Então depois nós vamos ver com mais vagar. Bom, aí aqui os taludes, né? Podem ser naturais e artificiais, né? Os naturais são os feitos encontrados por nós, né, na natureza. Os artificiais são aqueles que nós fazemos. Então, na mineração, né, nós fazemos talude o tempo todo, né? A lavra é um talude, ou seja, onde a gente está extraindo o minério. Aonde a gente coloca o rejeito, ou seja, aquele material seco, né, nós fazemos pilhas de rejeito e vamos depois, né, retaludar e revegetar. Então, ou seja, o retaludar é o quê? Fazer um talude adequado para aquele tipo de material, para que ele seja estável, tá ok? E também vamos ter taludes nas barragens de rejeito, que nós vamos ver mais à frente. Os naturais, obviamente, eles são mais complexos para a gente estudar e analisá-los. Por quê? Porque ele é feito pela natureza, então ele tem muito tipo de material ali, ele tem as fraturas, né, naturais daquele local, daquele material, e já os artificiais, eles são mais fáceis de nós conhecermos e controlar, principalmente na mineração, né? Porque, por exemplo, se a gente tem um rejeito que a gente vai recolocá-lo na natureza, né? Nós o conhecemos, a gente tem análise química, física dele, então assim, a gente sabe exatamente como aquele material comporta, né? Então é muito mais fácil você calcular a altura, a inclinação do talude e a compactação artificial que vamos fazer inicialmente com aqueles rolo compactador, né? Para que aquele material possa ser deposto na natureza. Ou às vezes nem precisa de fazer essa compactação natural, né? E já desculpa, a compactação artificial pode deixar ser feita a compactação natural. E já o talude natural, né, ele é mais complexo, porque, né, você vai ter que fazer um estudo bem detalhado das características geológicas dele. Tá? Bem, então são vários os fatores naturais que atuam isoladamente ou conjuntamente durante o processo de formação de um talude natural e que respondem pela estrutura característica deste maciço. Esses fatores podem ser agrupados em duas categorias. Então, fatores geológicos, né, a litologia, então, ou seja, né, o tipo de rocha, a estruturação, né, então, por exemplo, lá em ppm vocês viram, né, então uma rocha bandada, uma rocha maciça, né? Então, tudo isso vai interferir, as fraturas, a direção das fraturas, tudo isso vai interferir, né, na
estabilidade maior ou menor da rocha, a geomorfologia, né? Fatores ambientais, né? O clima, a topografia, a vegetação, né? Então, por exemplo, a questão mesmo das regiões que mais nós constatamos deslizamentos de terras e tanto urbanos como em mineradoras, nas regiões de mais chuva, né? Então, regiões mais secas, você tem a tendência de uma melhor situação de trabalho, maior estabilidade, né? Os fatores geológicos são responsáveis pela constituição química, organização e modelagem do relevo terrestre. A ação deles soma-se a fatores ambientais. Assim, a litologia, com constituintes dos diversos tipos de rocha, a estruturação dos maciços, através dos processos tectônicos, né, de dobras, de falhamento, etc. Então, ou seja, tudo isso aqui estudado, né, em geologia geral, em geologia estrutural e também em prospecção e pesquisa mineral. E a geomorfologia, tratando da tendência evolutiva dos relevos, apresenta um produto final que pode ser alterado pelos fatores climáticos, principalmente pela ação erosiva influenciada pelo clima, topografia e vegetação. Então, o estudo da estabilidade de taludes em encosta, vocês podem ver que é um estudo bem complexo, né? Que ele envolve, inclusive, equipes multidisciplinares e que nós aqui vamos fazer um estudo mais um tanto quanto simplificado, né? Mas importante. Bom, aqui as paisagens naturais são dinâmicas, né? Bom, está reforçando o slide anterior, vou passar aqui mais rapidinho. Fatores que influenciam os movimentos de massa, tá? Então, a natureza do material, a declividade da encosta, o conteúdo de água e a estabilidade da encosta. E aí nós temos essa tabelinha exatamente com esses elementos, né? Então, nós temos aqui, vejam bem, o material, a natureza do material da encosta, areia solta ou silt arenoso. Então, declividade da encosta, inclinação do talude à encosta, né? Então, é o seguinte, aqui, geralmente nós vamos ter inclinações baixas, né? Você não pode fazer aqui muito íngreme. Se tiver presença de água, seja seco, sem presença de água, a estabilidade que você consegue obter é alta, né? Veja que nós estamos falando de materiais inconsolidados, ou seja, materiais friáveis, né? De mais fácil desmonte e, portanto, né? De mais fácil escorregar e deslizar, né? De acordo com as situações locais, inclusive chuvas. Por isso que vocês vejam, né? Que a tabela está inclusive em função, né, da presença de água e da declividade. Então, com a água, veja, a estabilidade já cai para moderado, tá? Então, aqui, agora mistura não consolidada de estruturas de areia, silt, solo e rochas, ou seja, é um material um pouco mais firme do que esse aqui, digamos, com inclinação moderada, tá? Aqui então nós vamos estar falando aí na casa dos 35 graus, ok? No máximo 40 graus aí de inclinação. Se tiver seco, nós temos alta estabilidade, com água baixa estabilidade, ok? E para esse mesmo material, se nós tivermos, né, declividade da encosta íngreme, o que é isso? Acima de uns 42, 44 graus, tá? Mas não vamos pensar esse íngreme aqui com 60, 70 graus, não existe, não vai dar estabilidade nenhuma, tá ok? Seco, você ainda consegue ter uma estabilidade alta, tá? Com água, uma estabilidade baixa. Então vocês vejam
que está muito mais em função da presença ou não da água do que da inclinação do talude, tá? E isso depois nós vamos ter, inclusive, na próxima parte da disciplina, nós vamos fazer cálculos de estabilidade de taludes, né? E aí vocês vão ver, inclusive, que os cálculos de estabilidade de talude com percolação de água, ou seja, com a presença da água, né, esse com água aí, ó, ela tem mais influência para desestabilizar, né, se ela estiver presente, o material. Rochas, né, fraturada e deformada. Agora veja que nós temos um material consolidados, né, já é aquele material mais resistente. Então, moderada íngreme. Seco ou com água, nós temos uma estabilidade moderada. Rocha maciça, com uma inclinação, né, de encosta do talude moderado. Seco ou com água, nós vamos ter alta estabilidade. E com íngreme, seco ou molhado, nós vamos ter moderado. Vejam que aqui no caso, né, quando nós vamos para rochas consolidadas, a presença da água já não é tão importante, tá? Já não faz tanta diferença. Eu creio que vocês podem imaginar por quê, né? Porque materiais maciços, consolidados, vocês sabem que a água vai o quê? Ela não vai conseguir percolar, não vai conseguir infiltrar nesse material, portanto, não vai conseguir fazer a força de repulsão entre as partículas desse material. Ela vai cair, molhar esse material e vai embora, né? Então, vejam que para materiais inconsolidados, a presença da água é mais importante do que o ângulo de inclinação do talude. Vejam bem, mais importante. Não quer dizer que o ângulo do talude não seja. E óbvio, quando nós estamos falando em ângulo do talude baixo, moderado e alto, nunca, para material consolidado, nunca nós vamos pensar em algo acima de 45 graus. Tá ok? Então, ou seja, íngreme para material consolidado é em torno de 45 graus. Tá? Moderado é de 32, 30 até 40. Tá? E depois baixos ângulos seria aí abaixo dos 30, dos 25 graus. Tá ok?